Fala galera, voltamos e vamos seguir agora com o aspecto material do ICMS, que é o mais importante para o nosso tratamento, é tudo que a gente vai falar daqui em diante, tá? Mas aqui vão algumas regras básicas. A primeira de todas é que a gente precisa conceituar mercadoria. A gente precisa entender o que é caracterizado como mercadoria para fins de incidência do ICMS. Se liga. Mercadoria vai sempre levar em consideração esse dúplice conceito. Habitualidade ou volume mais intuito de lucro. Vai no artigo 4º da Lei Complementar 87 de 96 e vê lá. Seguinte, para que eu entenda que ali é um intuito mercantil, uma vontade de vender, e aí aquele bem deixa de ser um bem por si só e se torna uma mercadoria, que é o bem que é, de certo modo, que faz parte de uma operação de mercantilismo, uma operação de venda, uma operação comercial. Aí ela se torna uma mercadoria, porque ela tende a seguir em várias operações mercadológicas. Para definir isso, duas coisas. Primeiro, ou aquele cara, ele faz isso com habitualidade, ele está sempre comprando e vendendo caneca. Esse cara atua com habitualidade nisso. Eu comprei uma vez, eu não tenho habitualidade, concorda? Agora eu não compro nunca, então não tenho habitualidade. Mas eu vou lá um dia e compro 50 mil canecas igual a essa. Isso me traz um volume de compra, um volume de operação, que se lá na frente se perceber que eu estou atuando também com intuito de lucro, ou seja, caráter mercantil, há aí também a configuração de uma mercadoria. E isso é que faz com que a gente possa caracterizar determinada pessoa física ou jurídica como contribuinte do ICMS, tá? Nessa pegada do que é mercadoria, se é somente algo com um corpus, com um ânimo, de um ponto de vista material, físico, ou se também seria possível tributar situações virtuais, digamos assim, é que surgiu a discussão sobre o software de prateleira, em que o STF dizia, olha, os que são vendidos em prateleira, né, eles são submetidos ao ICMS, porque há ali um corpus mecanicum, dizia assim. Então, esse corpus, ele pode ser vendido, então tem intuito de mercância. Eu quero que vocês deem um pause em todo o assunto relativo a software de prateleira, porque tem uma decisão do STF de 2021 que vai ser abarcada pela gente nas próximas aulas, especificamente sobre isso, inclusive quando a gente tratar de ISS, porque a discussão beira muito a situação do ISS. É uma decisão de 2021 recentíssima, então vamos dar um pulo nesse ponto para a gente seguir mais agora nos caracteres básicos do ICMS. Veja só, e assim vocês vão conseguir entender essa ideia de mercadoria. O STF já declarou que é ilegítima a cobrança de ICMS sobre o serviço de água encanada. O STF diz que isso é um serviço público e não uma mercadoria. É um serviço público essencial, não configurando mercadoria. O STF decidiu isso em 2013. E é daí que surge a discrepância entre água encanada e água envasada. Aqui não tem nenhuma água envasada, mas a água que você compra para ir fazer prova. Você passa em frente à prova, tá lá o cara no isopor gritando, ó, a canetinha da aprovação, a água da sorte. Lá na Bahia, assim, o cara só dá, essa água é benzida, essa canetinha vai dar sorte, sei o que, é a canetinha da aprovação. Quando você compra aquela água mineral envasada, aquilo é uma mercadoria. Aquilo é comprado e vendido com habitualidade, com volume, com intuito de lucro. Diferente a água encanada que se recebe na sua casa, ali se configura um serviço público essencial, submetido às regras das concessões, né? Das concessões dos serviços públicos. É por isso que diferencie sempre água envasada de água encanada, beleza? Ainda nessa ideia de circulação jurídica, do que é mercadoria, olha a súmula do STF. Não constitui fato gerador do ICMS a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. A título de comodato. Não há aí o que o STF considera como circulação jurídica de mercadoria. Porque a gente está falando aqui em comodato, a gente não está falando numa situação
que tem intuito de lucro e der uma transmissão onerosa com esse intuito de lucro. O comodato não configura isso, segundo as regras de direito civil. Beleza? Súmula 166 do STJ, já falamos, ó. Deslocamento de mercadoria do estabelecimento de um contribuinte para outro estabelecimento dele mesmo não configura fato gerador de ICMS, porque não há aí a circulação jurídica da mercadoria. Fechou? Quando a gente falou em habitualidade de volume, eu quis dizer que ali havia a possibilidade de se configurar a operação como uma operação sujeita à incidência do ICMS. Mas é importante destacar que há 4 exceções à regra da habitualidade. 4 exceções à regra da habitualidade previstas no artigo 4º, parágrafo único lá da Lei Candir. Se liga. Importação de mercadorias do exterior, qualquer que seja a finalidade. Então, não precisa ter habitualidade. Quando houver importação, há a incidência do ICMS. A pessoa seja destinatária de serviço que foi prestado no exterior ou cuja prestação se iniciou no exterior. Não precisa também ter habitualidade. Aquisição e licitação de bens apreendidos ou abandonados. Não há aí também como se exigir habitualidade. Licitação de bens apreendidos ou abandonados. Aquisição de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. Se for destinado à comercialização ou à industrialização, será imune ao ICMS. Isso a gente vai ver mais à frente. Beleza? Há uma outra questão que a gente já tratou aqui hoje também. Falando aqui, ó, essa cadeira, por exemplo. Cara, a gente comprou essa cadeira aqui, o revisão comprou. E aí? Incide ICMS ou não? Não. Por quê? Incidência ou não de ICMS sobre a aquisição de bens para composição de ativo fixo ou permanente das empresas. Sofás, mesas, computadores, banquetas. Nesses casos, apenas incidirá ICMS caso haja habitualidade na operação, isto é, seja objeto da transação bem relativo à atividade fim da empresa. Caso contrário, não incidirá ICMS, isto porque é requisito para a configuração do aspecto material do imposto a habitualidade. E assim segue. Em situações semelhantes, no caso da transformação, incorporação, fusão ou cisão de pessoas jurídicas. Elas constituem várias facetas de um só instrumento, de um só instituto jurídico, que é a transformação societária. São fenômenos da natureza civil, envolvendo apenas as sociedades objeto de metamorfose e os respectivos donos de cotas das ações. Em todo o encadeamento da transformação não ocorre qualquer operação comercial. Há ali uma operação civil de transformação societária e não uma efetiva operação comercial que sujeite aquela situação à incidência do ICMS. Fechou? Uma das situações previstas no ICMS no 155, parágrafo 2º, inciso 9, letra B, incidirá sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Isso aqui é o que a gente chama de operação mista, tá? Sempre que houver uma operação de ICMS que envolver também, além da prestação e da operação, envolvendo circulação de mercadoria, uma prestação de serviço, a gente vai ter o que se chama de operação mista. Recentemente, no simulado de prova oral, eu perguntei para um aluno, discorra sobre a tributação das operações mistas. Rapaz, ele deu uma viajada, eu nem lembro o que ele falou. Eu sei que ele não falou nada sobre essa discussão entre ICMS e ICMS, que é muito importante. Por que ele não falou? Porque ele não estava treinado para ouvir e para fazer essa relação. E ele era um candidato muito bom, estava numa prova oral, estava num simulado de prova oral. Mas a operação mista, o cara fala aí sobre a operação mista, e aí daqui a um ano, daqui a 6 meses, talvez você não lembre. Então lembre-se sempre, bote na sua cabecinha. Operações mistas são aquelas em que há a possibilidade de incidência de ICMS e ICS, porque há ali junto à circulação de uma mercadoria a prestação de algum serviço. Eu vou explicar melhor. Antes de explicar melhor, eu vou dizer aqui, ó, que a Constituição determina que o ICMS incidirá sobre o valor total da operação, quando as mercadorias forem fornecidas com serviços e esses serviços não sejam compreendidos na competência tributária dos municípios. Quando é que eles se
insere na competência tributária dos municípios quando ele está no ISS e quando ele está na lista anexa da Lei Complementar 116. A gente vai tratar disso, tenha calma, tenha fé. Quando ele estiver na lista anexa, isso é simples, ó. Serviço com mercadoria, como é que se tributa? Como é que se tributa a operação mista, candidato? Foi isso que ele errou. Como é que se tributa? Muito fácil. Excelência, se houver uma operação mista caracterizada pela incidência na operação de uma circulação de mercadoria juntamente com a prestação de um serviço, em primeiro lugar devemos observar se aquele serviço está previsto na lista anexa da Lei Complementar 116. Se ele estiver previsto na lista anexa da Lei Complementar 116, sem ressalva do ICMS na própria lei do ISS, haverá incidência conjunta quanto à mercadoria do ICMS, quanto ao serviço do ISS. Digo mais, Excelência, se por acaso não houver a previsão na lei complementar e em sua lista anexa, incidirá só o ICMS e a Constituição determina que incidirá sobre o valor total da operação. Então, Excelência, resumindo, se não houver previsão na lista anexa, incide ICMS sobre o valor total. Se houver previsão na lista anexa, sem ressalva de ICMS, incide ISS quanto ao serviço e ICMS quanto à mercadoria. Se houver, melhor dizendo, incide ISS sobre o serviço. E se houver a ressalva, aí sim vai incidir ISS quanto ao serviço e ICMS quanto à mercadoria. Se houver a ressalva, ISS, ICMS. Beleza? Fechou? Olha lá. Quadrinho. Serviço prestado junto com fornecimento de mercadorias, mas serviço não previsto na lei. Incide apenas ICMS sobre o valor total da operação. Serviço prestado junto com fornecimento de mercadorias, listado na lei complementar. Incide ISS sobre o valor total da operação. Foi a pequena confusão que eu causei aqui no final. Incide ISS sobre o valor total da operação. Beleza? Se houver a previsão na lista anexa. Serviço prestado junto com fornecimento de mercadoria, listado na lei, só que com ressalva em relação à mercadoria, em relação a ICMS. Incide ISS sobre o serviço e ICMS sobre o preço da mercadoria. Beleza? Um pouquinho antes, se você voltar um pouquinho, eu cometi uma pequena confusão nesse ponto aqui, misturei as coisas. Não mistura na prova oral, tá? Na hora que o examinador te perguntar, tem certeza, Excelência? Você fala, opa, na verdade é o seguinte, se tiver a ressalva, aí incide ISS quanto ao serviço e ICMS quanto à mercadoria. Se não tiver a ressalva e a previsão na lei complementar, incide ISS sobre o valor total da operação. É assim que se tributam as operações mistas. Veja que é difícil, veja que até o professor aqui se enrolou nessa dificuldade. Então, acompanhem essa tabela, nunca mais errem e nunca mais deixem de saber o que é uma operação mista. Salvo engano, o nome do aluno é Caio Caafo. Vou te expor. Você que errou isso. Você acha que é aluno da gente aqui. Caio é um gigante e acabou até se confundindo nessa questão. Não quanto ao objeto específico e final, eu me confundi mais que ele aqui agora, mas ele não chegou de cara no que era a operação mista, por isso que ele não tirou a nota máxima lá no simulado. Beleza? Bati na televisão, não foi? Já que você tá rindo, a televisão já tá quebrando, né? Mas é Renério que fica batendo, agora eu só me bati. Súmula 163 do SCJ. O fornecimento de mercadorias com a prestação simultânea de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação. Isso aqui porque entendimento do SCJ que vai ao encontro dessa tabelinha. Súmula 574 do STF. Sem lei estadual que a estabeleça, é ilegítima a cobrança do ICMS sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes ou estabelecimento similar. É um ponto importante. A gente já tratou, mas a Constituição ela dá a competência para o ente instituir o tributo, previsto lá na Constituição. Se a lei estadual não previr que efetivamente haverá tributação de determinada operação, essa tributação, de fato, terminará não ocorrendo. Então, é preciso que haja lei estadual tributando e determinando a incidência nessa operação específica, aqui tratada pela súmula 574 do STF. Se liga nesse caso da Constituição Civil.
O STJ pacificou o entendimento de que a base de cálculo do ISS é o preço total do serviço, de maneira que, na hipótese de construção civil, não pode haver a subtração do material empregado para efeito de definição da base de cálculo. Se liga. Se as empresas de construção civil não são contribuintes do ICMS, imposto incidente sobre a circulação de mercadorias, conceito que não se ajusta aos insumos utilizados para a construção de edifícios e outros, os materiais adquiridos com essa finalidade devem compor a base de cálculo do ISS. Pega aí. Cadê aqui? O SCJ, na súmula 67, consolida a ideia de que a prestação de serviço, que é prestação de serviço, o fornecimento de concreto por empreitada para a construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, não incidir em ICMS. No mesmo sentido, é o entendimento do STF. Não consideram os tribunais superiores que o fato de ter sido o concreto preparado fora do local da obra faça incidir a parte final do item 7.2 da lista anexa, fornecimento de mercadorias produzidas fora do local de prestação. Isso porque a preparação do concreto é uma fase da construção civil, estando vinculada diretamente ao serviço de empreitada. Basicamente, quando a gente fala em contrato, em construção civil, a gente está falando aqui em ISS e não ICMS, havendo previsão na Lei Complementar 116 e na lista anexa, especificamente no item 7.02, tá? Outra hipótese, decidida pela jurisprudência, é referente ao fornecimento de filmes através de fitas de vídeo, DVDs e Blu-rays. Se ainda tem gente comprando, isso aqui ainda precisa de uma certa discussão. Veja, se a venda em escala industrial de produtos padronizados feita por empresas mercantis por lojas, há circulação de mercadoria. Não há em uma operação mista, incide exclusivamente o ICMS. Se há serviço prestado por encomenda, por exemplo, você contrata a filmagem, sei lá, da formatura do seu filho. Trata-se de um serviço individualizado prestado por contribuinte do ISS, estando o referido serviço listado na lista anexa à Lei Complementar 116. Então, se há uma venda padronizada de, sei lá, o DVD da Xuxa, mas aí ICMS, né? Tá lá, todo mundo sendo vendido, é uma operação normal de mercadoria. Agora, se você contrata Jackson para fazer a filmagem do aniversário da sua filha de 15 anos, fora que vai ser uma merda, que ele não sabe filmar nada, né? Talvez ele consiga fazer uns cortes, né, Jackson? Consegue fazer uns cortes se alguém filmar, mas aí haverá um serviço do Jackson e aí você vai ter que ser tributado ou tributada pelo ISS. Se liga que o SCJ decidiu em 2019. Incide o ISS sobre o serviço de montagem de pneus, desde que a sociedade também forneça os pneus usados na montagem, em razão da inexistência de previsão na lista anexa da Lei Complementar 116. Nesse caso, o STJ, isso aqui que é importante, a gente vai tratar lá no ISS de novo, mas fez uso de interpretação extensiva do item 14.01, abram e vejam, da lista anexa da referida lei, conforme o julgado de junho de 2019, que está aqui na tela para vocês. O que eu quero que vocês lembrem aqui é o seguinte: é possível, é viável que se faça uma interpretação extensiva do rol da Lei Complementar 116, que é taxativo. Porque esse rol, ele traz em várias situações, não sei se aqui tem aqui, ele traz em várias situações a expressão e correlatos, e congêneres. O STF decidiu em 2021 ou 2020, mas faz muito pouco tempo, que a lista é taxativa, o rol é taxativo, mas admite interpretação extensiva, desde que seja nessas situações de congêneres, correlatos, que o texto do anexo da Lei Complementar 116 traz. E assim foi no caso do ISS sobre o serviço de montagem de pneus, desde que a sociedade também forneça os pneus usados na montagem. Olha lá. Na presente hipótese, a execução de serviço de troca-substituição dos pneus vendidos pela recorrente, apesar de não encontrar previsão expressa no item 14.1, dela deve constar por força de interpretação extensiva, pois o serviço de montagem de pneus é correlato à atividade de manutenção e conservação de veículos. Galera, essa é a primeira aula de ICMS, com isso a gente começa a brincar com ICMS, nas próximas o bicho começa a pegar um pouco mais, beleza? Obrigado pela sua atenção, bons estudos e até breve.